Você assiste aqui pela TV Galega a Imagem da Cidade, Mesa de Bar, programa onde o blumenauense vem para contar a sua história. O blumenauense de hoje nasceu em Itajaí, mas agora já está muito mais tempo vivendo em Blumenau do que em Itajaí. Estou usando camisa típica hoje até. Agora, eu acho que você começou no Santa no tempo que eu era superintendente do Santa. Não, o senhor tinha recém ido para a prefeitura. Ah, é? Eu peguei o Santa saindo da máquina de datilografia e instalando o sistema DOS, e na época o senhor tinha recém ido para a prefeitura, e daí depois, com a morte da Elke, daí o senhor foi para a Fundação Cultural. Foi. Né? Mas o meu primeiro contato com o senhor foi numa visita que o senhor fez ao Jornal de Santa Catarina, né? Daí já como chefe de gabinete, né? Era chefe de gabinete. E daí, a partir dali, logo depois, na Secretaria de Cultura, onde lá no pátio interno, né, que é bem diferente, tinham sábados culturais, sim, né? E tinha tinha aquele Margarete, palco, tinha o palco, sabe que o palco do Banrisul, né? Acho que nós ganhamos, né? Ganharam, acho que foi o Banrisul, na época que deu. Aquele palco, a estrutura base dele, hoje é o palco dentro do auditório do Carlos Jardim. Não foi jogado fora, foi aproveitado. Então o senhor saiu, a administração do Braulio depois assumiu, a da Myron ficou e o palco foi ficando. E quando foi feita a reforma agora do auditório, o palco ele era um Habitasul, não era Banrisul, Habitasul, palco Habitasul. Não, mas a Habitasul era minha, né? Não era Habitasul. Não era Habitasul, então era Banrisul. Deve ser o Banrisul. Não foi Habitasul, não. E daí tinha a Margarete, que fazia as atividades. Né? Nunca mais vi a Margarete também, faz tempo não vi. Comecei a frequentar a Fundação Cultural de Blumenau naquele período, porque tinham aqueles sábados cheio de atividades, palco da cidade, era o palco da cidade, né? E aquele palco hoje é o palco principal dentro do auditório Carlos Jardim, tá? Não foi jogado fora, não, tá aproveitado lá. Madeira boa. Uma vez eu resolvi levar a feirinha de artesanato lá para a Rua das Palmeiras, mas aí teve gente que não gostou também, porque tirou eles da Praça do Doutor Blumenau, mas ali eu achava que era um lugar espetacular porque não atrapalhava nada, era no meio e ainda levava para aquela área da história, da cultura, de coisa toda, do artesanato mais. Agora, ali na parte de trás dos fundos, o senhor que trabalhou ali na secretaria, aquela parte que ruiu, né, em 2010, né? Está saindo uma praça gigantesca, né? São duas praças, na verdade. E até a gente vai fazer vistoria na obra hoje, ela está bem adiantada, então a gente vai ter uma cafeteria com um platô para as pessoas poderem assistir os espetáculos, um palco gigantesco, com acessibilidade, também que serve, o palco também serve de estrutura de arquibancada. Salas comerciais, banheiros adaptados, atrás do mausoléu, mais um palco com arquibancada e uma integração para dentro do Horto Botânico, então aquela área está toda revitalizada para que final de semana aconteçam feiras, atividades. Isso de o café, é interessante, quando eu fui para a Alemanha, é que eu vi lá pela primeira vez em museu café. Né? Eu me lembro que o último ato do senhor como secretário foi o Weinstub ali, né? E depois o Corpo de Bombeiros não deixou, né? Mas aquilo assim, eu fiquei louco da vida porque no último dia do governo do Renato é que a Câmara de Vereadores aprovou. Aí como é que é num dia fazer uma licitação? Porque o próprio Poder Público não pode... Porque eu ia defender a ideia com os bombeiros, é o seguinte, não era para fazer comida lá com fogão, com acender fogo, era o quê? Queijos e vinhos. Weinstub, né? Queijo e vinho. Que seria uma coisa, na frente cerveja, né? E ali na Fundação Cultural embaixo, porque o ambiente ficou espetacular, né? Aquilo era tudo verde assim, as paredes pintadas que tinha sido a guarda de trânsito. E eu mandei arrancar um pouco desconfia daqui, porque as paredes eram dessa largas assim, eu digo, me tira um pedaço desse reboco que eu quero ver como é que é. E era aquilo que eu imaginava, tijolos e... Como está hoje ainda. Aí eu mandei tirar tudo, né? Mandei tirar tudo. Depois não consegui porque tinha, por outro lado, tinha a livraria lá, que era do irmão do Félix. A nossa Brasil Escolar, né? Brasil Escolar. Aí eu entrei com ação para tirar, porque não fazia sentido, não era mais uma coisa do Ministério da Educação, era uma coisa particular. Se você tem direito a ter uma loja de graça na Rua 15, não paga imposto, não paga luz, não paga nada, nem aluguel, coisa nenhuma, então todo cidadão buenense tem direito também. Ali agora... Não, no meu governo não saiu, mas no governo quando entrou o Braulio, aí saiu, ele teve que sair. Daí ali agora está sendo reformado, é o Centro vai ser o Centro Braille, nova sala, né? Com toda a adaptação que precisa. Era um bom espaço, né? Pra e cultura. a parte de dentro, que é a parte dos arcos ali, a gente transformou num memorial para contar a história do prédio.
Então, porque aquilo é o que resta do original. Do original, inclusive, né, daí para desmistificar a história de cadeia, se era, se não era. Então foi montada uma exposição. A cadeira do lado de cá, a cadeira na parte que queimou, né? Mas... Diz que a primeira cadeia, sabe do que foi? Diz que foi no porão do Grossenbacher, da loja que também não tem mais, onde é o Bradesco hoje. Olha, foi a primeira cadeia do Blumenau. Esses dias, agora com os 200 anos do Fritz Miller, daí começam a chegar documentos, apareceu um documento falando que o Fritz Miller, por muito pouco, não foi executado em praça pública em Blumenau aqui depois da guerra. Então, alguém no final das contas viu que ia fazer alguma burrada histórica e disse não, ele não. Mas por pouco. Então as coisas aqui na cidade acontecem. Acontece. Um dia apareceu lá na Fundação de Cultura uma senhora da Paraíba e disse, não sei se era avô dela, acho que é avô, não era bisavô, não, avô, meu avô foi governador aqui de Santa Catarina e ele que elevou a Blumenau à categoria de cidade. Puta, foi um bandidão daqueles que veio de lá, né? Era um coronel, depois mandou matar a gente de Barbadade. E eu tenho aqui o documento original e tal. Senhora, deixa eu ver. Eu vou fazer uma cópia para a senhora vai dar uma cópia, porque esse original tem que ficar conosco aqui. E ficou. E fiz difícil ela deixar conosco. Ficou. Passei para a Sueli, vai Sueli, tá que o original Está no arquivo histórico, então. Então, ela estava faceira com o avô dela. O avô dela foi um Marechal Floriano, que acho que mandou para cá. Pois é, a gente teve esse período meio, né? A gente vive em tempos, de tempos em tempos, né? A gente vive em períodos meio confusos, né? Mas a vida da comunicação, voltando ali na época do Jornal de Santa Catarina, foi muito interessante, porque comecei a ter contato com muita gente, e eu acho que das coisas tiveram dois fatos marcantes na minha trajetória de aprendiz, de repórter. Foca, né? Como foca. A primeira foi quando o prefeito Renato estava quase terminando a ponte de Tamarindo e a ponte ali na rua 2 de setembro ela ruiu, né? Ninguém esperava aquilo, né? Embicou, né? E ela embicou numa noite, a capa do Santa já pronta. Ainda bem que não aconteceu nada com ninguém, né? Faltou luz, né? E daí o que aconteceu? A máquina, as rotativas todas pararam, em questão de 20 minutos a ponte aconteceu o problema. Então ainda tinha aquele pátio do posto de gasolina, tudo, né? Então conseguimos ter acesso. A equipe de reportagem, uma foi lá por cima pela ponte Santa Catarina, que tinha que dar o retorno, né? E a outra parte foi por ali. Eu fui um dos primeiros a chegar naquela noite, porque ficou tudo no escuro. E a primeira coisa que eu me lembro, assim, o pessoal gritando para ver se tinha alguém embaixo, algum carro, né? Nada. E graças a Deus não teve nada, né? E aquilo ficou. E foi também rápido o processo de remoção dos escombros, né? Logo a pista foi liberada, né? Mas aí de novo rendeu mais história na cidade, né? Mas finalmente ele conseguiu depois avançar e depois o prefeito Décio inaugurou, né? Mas isso me chamou bastante atenção na época que eu trabalhava como repórter, porque a agilidade da notícia, e a gente tinha todo aquele 24 horas depois, né? E nas rádios, né? Que daí tinha a Rádio Blumenau, no outro dia de manhã acompanhava e assim, eu no tempo que eu estava ali no Santa, daí a gente segurava a redação aberta até bem mais tarde, porque, por exemplo, o Diário Catarinense, sábado eles já estavam vendendo o Jornal de Domingo aqui. Então, uma vez a Xuxa ia se apresentar lá, eu disse, não, vamos esperar e vamos botar na capa do Jornal de Domingo o show da Xuxa lá no Fernando Scarpelli lá. E fizemos isso, né? E eles só na segunda-feira que eles falaram do troço que eles mesmo fizeram. Tem dessas coisas do jornalismo, né? Ou a gente sai na frente e a gente tem que ter a sacada, né? Outra coisa que eu fiz também lá com o Antônio Santa, eu sabia o dia do aniversário da Catarinense, que é 5 de maio, porque eu estava na RBS quando foi lançado o jornal. Aí eu vi que o 5 de maio ia cair num sábado. Eu chamei a falecida Neuzinha Manska, digo, Neuzinha, vamos fazer um evento aqui, Noite de Gala Catarinense, para matar Eles nem comemoraram o aniversário, né? Porque foi uns 600 pessoas no Tabajara, né? Veio gente de Joinville, tudo que lá. Vinha do Brasil inteiro, vinha, né? A Neuzinha ganhou com aquela festa ali, ela ganhou um carro, ela comprou a Neuza era muito querida. Um Chevrolet. A Neuza era muito querida. E aí ela pegou embalo com aquilo, ele fez vários anos. Fez vários anos. A Neuza sentava de manhã na redação, porque algumas ilhas, né, acordam mais cedo, outras mais tarde. Eu trabalhava na turma da manhã e a Neuza fechava a página dela de manhã. Então sentava eu, que era foca, né? A Neuza sentava mais para fora no corredor. O Sérgio Antonello e daí o volante do dia que ficava na redação na geral, né? Mas a Neuza, tanto é que o acervo, né? A Neuza faleceu e o acervo dos trajes da Noite de Gala hoje estão lá no acervo do Arquivo Histórico, no museu. Então tem muito estudante de moda
que vem lá no acervo do Museu de Hábitos e Costumes, pede para conhecer e manusear, para ver a técnica, porque ele tem um traçado basicamente único, né? E ali se desenvolve cores, tons, né? Então, para quem estuda moda, virou um material de acervo interessante da Neuza. Beleza, mas assim, ficasse quanto tempo no Santa? No Santa eu fiquei quase 3 anos. Daí terminou o contrato, porque era estágio, né? Estagiários. E daí fiquei um tempo, acho que 4 ou 5 meses, trabalhando na assessoria de imprensa da Unimed. E até que um certo dia uma amiga, colega, falou assim: olha, vai abrir uma emissora de TV em Blumenau, acho que é a tua cara, vai lá. E daí eu fui lá e apareci. Né? E fiquei um bom tempo. Eu nunca me esqueço o dia, tem que contar isso para o público que está em casa. Eu comecei a ir na TV e fui chegando, fiquei lá. Daí, depois de um mês, já tinha saído. O Maba teve um pequeno infarto e tinha sido vendido um especial da Febratex. E foi a primeira vez que eu tive que entrar. Tava eu e o Márcio Rosser e fiz o material, saiu. Depois, daí fomos fazer a contratação. E daí o Carlos Eduardo foi assim: quanto é que eu vou te pagar? Eu disse: não sei. Ele perguntou para o senhor, disse: ô pai, quanto é que eu pago pro moço? Daí ele disse: quanto é que ele paga de faculdade? Na época eu acho que era em torno de R$700, faculdade de jornalismo. Ele disse: então paga 450. Daí ele olhou para mim e disse: 450. Daí ele disse: tá bom, fez o cheque. Disse: bom, esse não volta mais amanhã, né? Mas no outro dia eu estava ali. Fiquei. Fui muito, muito feliz. Eu sou muito grato às histórias que a TV Galega me proporcionou e as pessoas com quem eu pude me relacionar e conhecer e ter amizade, enfim. Depois, quando nós compramos a TV Capital, né, com o Jucílio. Sim. O Jucílio comprou uma TV. Porque se a gente soubesse, a gente não teria comprado, mas nós compramos no escuro. Quando fizeram o cabeamento no centro de Florianópolis, a dona da operadora que nós colocamos o canal não se mexeu, a RBS botou uns caninhos que mal passavam os fios deles, né, da net e tal. Sim. Então não tinha como. Aí no centro da cidade ninguém assistia a gente TV tinha uma Capital. Audiência boa nos bairros. Nos bairros, só nos bairros. Na capital, mas o comerciante tem a loja no centro, ele quer ver o canal, ele não tinha como ver, né? Então foi uma fria. Mas aí nós resolvemos levar você para... Foi uma experiência muito boa para Capital, também. TV Capital. Só que aí assim, a gente tinha lá em Florianópolis, a cidade de Florianópolis, né, por ser a capital do estado, ela tem uma característica... Eu sou peixeiro Itajaí, o manezinho da ilha, ele compra a ideia. Mas a capital tem muita gente de fora também. Então, algumas pessoas interagiam. Em alguns programas, assim como a TV Galega, também bombavam. Né? Como a gente tinha o Mesa de Bar, tinha o programa do Bate-Papo, que era o Corestes, né? E com mas tinha uma audiência mais ou menos que tinha com a Jussara Topolsky, a bruxa da ilha. A Jussara faleceu durante a pandemia, agora uma pena, nova ainda. Então a gente tinha volumes e picos. E também eu peguei, sabe quem? A filha do compositor da grande música da ilha. Ah, sim, para fazer o programa de música do Rancho de Amor à Ilha, né? Esse é o Rancho de Amor à Ilha. E o Rancho de Amor à Ilha eu botei como prefixo da emissora. Isso, né? TV Capital. É uma música linda, por sinal. E a filha dele, que até era uma moça Zininho, bonita. A filha do Zininho. Filha do Zininho tocou um tempo lá. Ela apresentava que tinha o Canta Blumenau lá. Ela fazia o programa lá, né? De música da raiz de terra, né? Foi uma experiência muito legal Florianópolis também. Mas a audiência em relação à cidade de Blumenau, a participação era incrível, porque a gente ia no supermercado, ainda hoje, de manhã, uma senhora me viu e disse: mas eu te conheço da época que tu trabalhava na TV. Daí eu olhei e disse: que bom. Ela disse: tu não vai me conhecer. Ela disse: tu lembra da Dona Santa? Daí eu... A Dona Santa, da Ponta Aguda, é aquela que viajou para os 500 anos do Brasil, que a gente foi de trailer, tu foi lá 5 horas da manhã ver a gente sair. Eu te conheço desde lá. Eu disse: meu Deus, isso faz 25 anos, né? Então, o pessoal acompanhava, assistia e dava audiência, né? É verdade. Isso é legal. Nós vamos fazer novamente pausa para rodar nos comerciais e já a gente volta nesse dia do imigrante, né? Nós que somos imigrantes, eu do Paraná e você de Itajaí. De Itajaí. E de alemão nada temos, você é um pequenininho, eu tenho uma vozinha que é
de família alemã. Aos comerciais, já já a gente volta.